Olá, meu querido, olá, minha querida. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é a sua amiga e sua irmã Anita Castro e nós estamos começando mais uma partilha do ESG, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Nós estamos vendo aqui o tomo 3 e hoje é a nossa aula de número 13, sob o título Criações Fluídicas, tendo como objetivos específicos analisar as principais características das criações fluídicas e refletir sobre a relação entre pensamento e criações fluídicas. Mas antes de nós compartilharmos aqui o nosso conteúdo, eu peço, como sempre faço, para que vocês não esqueçam de curtir esse material e também de partilhar com outras pessoas. Especialmente de curtir, ok? Porque quando nós curtimos aqui, nós sabemos que o algoritmo do YouTube entende que esse material é bom para nós e espalha também para outras pessoas, que é o que nós desejamos, espalhar o bem que nós temos recebido aqui, para que o maior número de pessoas possível seja atingido por essas graças maravilhosas desses estudos tão esclarecedores que temos feito aqui. Então, meus queridos, vamos à leitura do nosso material e, como eu sempre faço, posteriormente eu teço breves comentários. O pensamento e as criações fluídicas. As criações fluídicas nascem do pensamento, entendido como força criadora de nossa própria alma, e por isso mesmo é a continuação de nós mesmos. Por intermédio dele, atuamos no meio em que vivemos e agimos, estabelecendo o padrão de nossa influência no bem ou no mal. Significa também dizer que as nossas ideias exteriorizadas criam imagens tão vivas quanto desejamos. O pensamento é elaborado e produzido pela mente espiritual. A mente, o espelho da vida em toda parte. Nos seres primitivos, aparece sob a ganga do instinto. Nas almas humanas, surge entre as ilusões que salteiam a inteligência e revela-se nos espíritos aperfeiçoados por brilhante e precioso a retratar a glória divina. Estudando-a de nossa posição espiritual, confinados que nos achamos entre a animalidade e a angelitude, somos impelidos a interpretá-la como sendo o campo de nossa consciência desperta na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Definindo-a por espelho da vida, reconhecemos que o coração lhe é a face e que o cérebro é o centro de suas ondulações, gerando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo para acrisolar e sublimar. Mantemos assim permanente contato com outras mentes, influenciando e sendo influenciados, pois ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente, muito além do círculo de trabalho em que estagia. Contudo, assinalamos, todos nós, os reflexos uns dos outros, dentro da nossa relativa capacidade de assimilação. Ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Por elas, estacionamos sob a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam e, através delas, incorporamos um influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. O pensamento, ou fluxo energético mental, manifesta-se sob a forma de ondas, desde os raios super-ultra curtos em que se exprimem as legiões angélicas, por processos ainda inacessíveis à nossa observação, passando pelas oscilações curtas, médias e longas em que se exterioriza a mente humana, até as ondas fragmentárias dos animais, cuja vida psíquica ainda em germe
somente arroja de si determinados pensamentos ou raios descontínuos. Como alicerce vivo de todas as realizações nos planos físico e extrafísico, encontramos o pensamento por agente essencial. Entretanto, ele ainda é matéria, a matéria mental, em que as leis de formação das cargas magnéticas ou dos sistemas atômicos prevalecem sob novo sentido, compondo o maravilhoso mar de energia sutil em que todos nos achamos submersos e no qual surpreendemos elementos que transcendem o sistema periódico dos elementos químicos conhecidos no mundo. Importa considerar que, independentemente do plano de vida no qual nos situemos, o nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia no curso dos milênios com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constituem o pensamento e a vida de nosso Pai. Um pensamento superior fortemente pensado, permita-se-nos a expressão, pode, pois, conforme a sua força e a sua elevação, tocar de perto ou de longe homens que nenhuma ideia fazem da maneira por que ele lhes chega, do mesmo modo que, muitas vezes, aquele que o emite não faz ideia do efeito produzido pela sua emissão. É esse um jogo constante das inteligências humanas e da ação recíproca de umas sobre as outras. Juntai-lhe a das inteligências dos desencarnados e imaginai, se o conseguirdes, o poder incalculável dessa força composta de tantas forças reunidas. Se pudesse suspeitar do imenso mecanismo que o pensamento aciona e dos efeitos que ele produz de um indivíduo a outro, de um grupo de seres a outro grupo, e afinal da ação universal dos pensamentos das criaturas umas sobre as outras, o homem ficaria assombrado. Sentir-se-ia aniquilado diante dessa infinidade de pormenores, diante dessas inúmeras redes ligadas entre si por uma potente vontade e atuando harmonicamente para alcançar um único objetivo, o progresso universal. Características das criações fluídicas. Ideias elaboradas com antemão geram formas, tocadas de movimento, som e cor, perfeitamente perceptíveis por todos aqueles que se encontrem sintonizados na onda em que se expressam. Ainda mais, criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico, como num espelho, ou então, como essas imagens de objetos terrestres. Criações fluídicas que se refletem nos vapores do ar, tomando aí um corpo e, de certo modo, fotografando-se. Se um homem, por exemplo, tiver a ideia de matar alguém, embora seu corpo material se conserve impassível, seu corpo fluídico é acionado por essa ideia e a reproduz com todos os matizes. Ele executa fluidicamente o gesto, o ato que o indivíduo premeditou. Seu pensamento cria a imagem da vítima e a cena inteira se desenha, como um quadro tal qual lhe está na mente. A força mental responsável pelas criações fluídicas humanas não é patrimônio de privilegiados, é propriedade vulgar de todas as criaturas, mas entendem-na e utilizam-na somente aqueles que a exercitam por meio de acuradas meditações. No fundo, é a energia plástica da mente que a acumula em si mesmo, tomando-a ao fluido universal em que todas as correntes da vida se banham e se refazem nos mais diversos reinos da natureza dentro do universo.
Cada ser vivo é um transformador dessa força segundo o potencial receptivo e irradiante que lhe diz respeito. É assim que os mais secretos movimentos da alma repercutem no invólucro fluídico. É assim que uma alma pode ler noutra alma como um livro e ver o que não é perceptível aos olhos corporais. Estes veem as impressões interiores que se refletem nos traços fisionômicos, a cólera, a alegria, a tristeza. A alma, porém, vê nos traços da alma os pensamentos que não se exteriorizam. A teoria das criações fluídicas ou da fotografia do pensamento está também relacionada às visões fantásticas, simbólicas, que aparecem nos sonhos ou que são relatadas por certos videntes. Os espíritos manipulam os fluidos por intermédio do pensamento e da vontade, formam aglomerações, conjuntos e diferentes edificações nas localidades onde vivem. Mudam-lhe as propriedades como um químico muda a dos gases ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Algumas vezes, essas transformações resultam de uma intenção, doutras são produto de um pensamento inconsciente. É assim, por exemplo, que um espírito se faz visível a um encarnado que possua a vista psíquica, sob as aparências que tinha quando vivo na época em que o segundo o conheceu, embora haja ele tido, depois dessa época, muitas encarnações. Apresenta-se com o vestuário, os sinais exteriores, enfermidades, cicatrizes, membros amputados e etc., que tinha então. Se, pois, de uma vez ele foi negro e branco de outra, apresentar-se-á como branco ou negro conforme a encarnação a que se refira a sua evocação e a que se transporte o seu pensamento. Por análogo efeito, o pensamento do espírito cria fluidicamente os objetos que ele esteja habituado a usar. Um avarento manuseará ouro, um militar trará suas armas e seu uniforme, um fumante o seu cachimbo, um lavrador a sua charrua e seus bois, uma mulher velha a sua roca ou outro objeto. Para o espírito, que é também ele fluídico, esses objetos fluídicos são tão reais como o eram no estado material para o homem vivo encarnado, mas, pela razão de serem criações de pensamento, a existência deles é tão fugitiva quanto a deste. Dessa forma, emitindo uma ideia, passamos a refletir as que se lhe assemelham, ideia essa que para logo se corporifica com intensidade correspondente à nossa insistência em sustentá-la, mantendo-nos assim espontaneamente em comunicação com todos os que nos exposem o modo de sentir. É nessa projeção de forças, a determinarem o compulsório intercâmbio com todas as mentes encarnadas ou desencarnadas, que se nos movimenta o espírito no mundo das formas pensamento, construções substanciais na esfera da alma, que nos liberam o passo ou nolo escravizam na pauta do bem ou do mal de nossa escolha. As formas pensamento são facilmente percebidas pelos desencarnados, mesmo em se tratando de espíritos moralmente inferiores, que as utiliza nos processos obsessivos. As ações desses espíritos nos atingem, visto que eles não têm qualquer dificuldade em reconhecer o teor dos nossos pensamentos. Todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns, em qualquer fase da vida,
um desejo central ou tema básico dos interesses mais íntimos. Por isso, além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam à experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central, que nos caracteriza. Pensamentos esses que passam a constituir o reflexo dominante de nossa personalidade. Desse modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa em qualquer plano, por meio das ocupações e posições em que prefira viver. Assim é que a crueldade é o reflexo do criminoso, a cobiça é o reflexo do usurário, a maledicência é o reflexo do caluniador, o escárnio é o reflexo do ironista e a irritação é o reflexo do desequilibrado, tanto quanto a elevação moral é o reflexo do santo. No caso das obsessões, afirma um terrível obsessor. Conhecido o reflexo da criatura que nos propomos retificar ou punir, é assim muito fácil superalimentá-la com excitações constantes, robustecendo-lhe os impulsos e os quadros já existentes na imaginação, e criando outros que se lhes superponham, nutrindo-lhe dessa forma a fixação mental. Por semelhantes processos, criamos e mantemos facilmente o delírio psíquico ou a obsessão, que não passa de um estado anormal da mente, subjugada pelo excesso de suas próprias criações, a pressionarem o campo sensorial, infinitamente acrescidas de influência direta ou indireta de outras mentes desencarnadas ou não, atraídas por seu próprio reflexo. Aula interessantíssima e fundamental também para a nossa reflexão, não é, meus queridos? E ainda para nós complementarmos, nós temos aqui do livro Ação e Reação, pela psicografia do nosso querido Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz, uma mensagem que é uma oração, uma prece do benfeitor Druso, que diz o seguinte: Senhor Jesus, clamou humilde, nesse instante em que te oferecemos o coração, deixa que nossa alma se incline reverente para agradecer-te as bênçãos de luz que a tua incomensurável bondade aqui nos concedeu em 50 anos de amor. Tu, Mestre, que ergueste Lázaro do sepulcro, levantaste-me também das trevas para a alvorada remissora, lançando no inferno de minha culpa o orvalho de tua compaixão. Estendeste os braços magnânimos ao meu espírito mergulhado na lodosa corrente do crime. Trouxeste-me do pelourinho do remorso para o serviço da esperança. Reanimaste-me quando minhas forças desfaleciam. Nos dias agoniados, foste o alimento de minhas ânsias. Nas sendas mais escabrosas, eras em tudo o meu companheiro fiel. Ensinaste-me, sem ruído, que somente pela recuperação do respeito a mim mesmo, no pagamento de meus débitos, é que poderei empreender a reconquista de minha paz. Que lindo, não é mesmo, meus queridos? Aula preciosíssima e mensagem maravilhosa para a conclusão dessa aula. Como é importante, meus queridos, nós entendermos o poder que nós carregamos no nosso pensamento. Nós já estudamos e já foi aqui mencionado diversas vezes que o nosso pensamento, ele é co-criador com a sagrada energia divina. O nosso pensamento, ele se expõe no nosso ambiente, porque nós respiramos o hausto do Criador,
que é o fluido cósmico universal, onde todos estamos envolvidos, todos sem distinção, como se estivéssemos mergulhados num grande útero sagrado e divino, e então inspiramos esse fluido cósmico universal, e quando nós expiramos para o ambiente, nós estamos expirando os nossos pensamentos, que se tornam realidade, meus queridos. Temos que ter essa consciência, e essa aula aqui nos fala com muita propriedade sobre as criações fluídicas. Tudo que nós vivenciamos, meus amados, está ligado à nossa própria criação mental. Como nós vimos aqui o exemplo de quando que um obsessor vai ali obsidiar uma pessoa, ele se liga às suas próprias criações mentais e então fortalece essas criações mentais perversas ou irritadiças ou obsessivas, não é? De pensamentos repetitivos, e ele vai fortalecendo e a própria pessoa com seus próprios pensamentos, fortalecidos por todos esses que sintonizam com esses pensamentos, vai então se envenenando. É muito importante nós prestarmos atenção no que estamos pensando, porque nós reconhecemos as pessoas pelas suas atitudes. É dito aqui, inclusive, nessa aula, não é? Aquele que vive iracundo, que vive irritadiço, ele está demonstrando a sua personalidade, não é mesmo? Aquele que vive falando mal dos outros, ele está demonstrando a sua personalidade de mal falador, e assim por diante. Assim como também nós percebemos as atitudes e os pensamentos de uma pessoa que tem boa índole. São através dos seus pensamentos, que são manifestados pelos seus sentimentos, reunidos então e expandidos na sua personalidade e no seu entorno. Então, meus amados, depende de nós vivenciarmos num mundo em torno de nós melhor, porque cada um de nós é responsável pela criação da psicosfera que nos rodeia e de toda a psicosfera da Terra. Por exemplo, quando nós vemos essas atitudes das guerras, que nós ficamos muito entristecidos, nós não devemos fortalecê-las espalhando essas notícias. Nós devemos sim pensar positivamente e enviar para essas pessoas que ainda estão perdidas no mal os melhores pensamentos, as melhores vibrações, para esses lugares que ainda estão em guerra, para essas pessoas que ainda estão sofrendo, porque se estão ali nesse momento, é claro que nós nos penalizamos, mas elas estão recebendo oportunidade de crescimento e evolução. E os nossos pensamentos estão colaborando positivamente ou negativamente. Então, por exemplo, quando a gente começa a pensar sobre o nosso país, e se a gente começa a excomungar, esse país é isso, esses governantes aquilo, esse país não sei o quê, o salário não sei o que lá, entende? Esses pensamentos mais negativos, nós estamos alimentando essa situação. Nós estamos nos ligando com todas as mentes encarnadas e desencarnadas que estão na mesma frequência. Entende o poder do nosso pensamento? A mesma coisa, meus amados, quando nós estamos em prece, em oração, por uma situação que nós estamos vibrando positivamente, apesar das lutas e dificuldades que todos temos, porque é para a nossa evolução. Quando nós estamos em prece, quando nós estamos aqui, por exemplo, estudando esses estudos maravilhosos sobre a evolução e o nosso crescimento, quando nós estamos espalhando amor, nós estamos nos ligando com todas as mentes desencarnadas e encarnadas que vibram no bem. E aí nós estamos ampliando essa malha magnética de amor e de criações fluídicas. Então,
Precisamos, meus queridos, tomar conta de como pensamos, de como manifestamos os nossos sentimentos através dos nossos pensamentos. Inclusive superando as lutas e dificuldades que a gente sabe que não são fáceis. E cada um de nós tem as suas próprias lutas e dificuldades, mas nós temos que recordar que nós não estamos sós nessa situação, que há irmãos que podem estar em situação muito pior que a nossa. Então, quando, mesmo apesar das lutas e dificuldades, nós vibramos positivamente, nós emanamos amor, nós emanamos gratidão, quando nós estamos em prece com boa vontade, nós estamos emanando boas energias e nos ligando a mentes, tanto encarnadas quanto desencarnadas, que estão vibrando de igual forma. Isso é natural de todo o ser, queridos, independente da sua condição moral. Então, aqueles que vibram no mal, que pensam no mal, que agem no mal, estão se ligando energeticamente tanto a mentes desencarnadas quanto encarnadas na mesma vibração. Dessa forma, nós podemos fortalecer o bem, porque nós podemos ampliar aquilo de bom que fazemos e refletir sobre prece, amor, gratidão, boa vontade, para que isso possa ser expandido, porque nós vamos estar nos ligando aos benfeitores espirituais e a outras mentes que pensam igualmente no bem. Reflitamos com muito carinho e estudemos, meus queridos, dedicadamente sobre essa aula. Procuremos entender bem o que tudo isso reflete, porque o nosso pensamento tem força criativa e se une na mesma vibração e frequência que outras mentes encarnadas ou desencarnadas estão vibrando. Nós vamos vivenciar a nossa realidade íntima, expondo-a também ao nosso exterior, porque nós, meus queridos, não estamos sós nessa frequência. Então vigiemos, se estivermos com pensamentos negativos e baixa frequência, preocupações excessivas e pensamentos obsessivos, recordemos de nos renovar através da prece, porque nós sabemos e já estudamos sobre isso e nos livros abençoadores da doutrina espírita nos ensinam que todos nós temos a fonte das bênçãos ou da maldição para as nossas vidas, dentro de nós, nós mesmos. E os nossos pensamentos, meus queridos, nós podemos esconder dos nossos amigos, familiares e irmãos encarnados. Mas eles são plenamente visíveis a todos os desencarnados. Criam-se formas, pensamentos em torno de nós com aquilo que estamos pensando. E os desencarnados, que não são bem intencionados, vão utilizar as nossas negatividades para fortalecê-las na nossa vida. Isso é responsabilidade nossa. Compreendamos, meus queridos, que os obsessores só se aproximam de nós devido aos nossos maus pendores. E que esses irmãos têm também o mérito, por Deus, para a renovação dos seus pensamentos e sentimentos. E nós também somos responsáveis por emanar o bem para que eles sejam tocados. Assim, uma equipe espiritual pode levá-los ao lugar onde eles vão ser tratados e vão ser renovados. Como também, meus queridos, quando nós pensamos positivamente no nosso dia a dia, para o nosso lar, para as pessoas que nós amamos, nós vamos criando formas, pensamentos positivas e os benfeitores espirituais vão utilizando dessas bênçãos que nós mesmos carregamos em nós para ir expandindo esse bem em torno de nós, na nossa vida e na vida daqueles que convivem conosco, aos quais nós queremos bem ou que nós amamos,
que são nossos familiares ou nossos amigos, ou mesmo todos aqueles com quem convivemos no nosso trabalho, no dia a dia, enfim, as pessoas que nos rodeiam. Pensemos, meus queridos, se a gente ficar reclamando de tudo, porque esse trabalho é isso, porque meu salário é aquilo, porque essa família não sei o quê, porque esse fulano só me incomoda. Gente, nós vamos estar criando isso em torno de nós, fortalecendo essa energia. Agora, se nós pensarmos ao contrário, o meu trabalho é simples, sim, mas é uma bênção. O salário que eu recebo é pouco, sim, mas Deus me ajuda a multiplicar. Jesus está comigo. Maria Santíssima me conduz. Eu tenho forças para continuar nessa busca de bênção para a minha vida. Eu tenho forças para continuar orando e enviando preces de amor àqueles que ainda estão em dificuldades na minha família, na minha convivência. Então pensemos nisso, meus queridos. O nosso pensamento tem força, a nossa mente cria e nós convivemos com aquilo que criamos e com aqueles que vibram conforme nós vibramos, na mesma frequência. Reflitamos e estudemos com carinho e dedicação sobre essa aula e, antes de encerrarmos, eu convido a todos vocês para que todas as segundas-feiras às 19 horas venham estar comigo aqui no canal Universo da Mulher com a Anita Castro, para que juntos possamos partilhar o ESG, estudo sistematizado da doutrina espírita. Todas as quartas-feiras às 21 horas nós temos o nosso encontro marcado com Jesus, o nosso Mestre, com todos os benfeitores espirituais que junto dele trabalham em favor do nosso lar e com Maria Santíssima para abençoar as nossas casas, os nossos lares, os nossos familiares e a nós mesmos. Todas as quintas-feiras, às 18h30, nós temos aqui os estudos da obra de André Luiz. E todas as sextas-feiras, às 18 horas, nós temos, a partir do momento do passe, a recepção dos fluidos benditos, dos passes, que a equipe espiritual responsável por esse trabalho, junto da querida mentora Maria da Soledade, nos ofertam junto ao amor de Jesus, para que recebamos esses passes de bênção. Então, meus queridos, vamos continuar juntos e prossigamos nessas bênçãos que temos recebido. Assim, com uma singela oração, vou me despedindo de vocês, desejando que Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo, nosso amigo e nosso Mestre, Maria Santíssima, nossa mãezinha muito amorável, e os nossos benfeitores queridos, amigos espirituais de luz, continuem sempre nos abençoando e nos estimulando ao bem como eles sempre fazem, e que nós, com boa vontade, gratidão e dedicação, estudo e prática do bem, prossigamos nesse caminho que muito nos abençoa, porque esse amor divino nunca nos deixa sós. Deixo um grande beijo no coração de todos e me despeço, desejando que haja sempre muita paz e harmonia nos nossos caminhos. Tchau, tchau, meus queridos e minhas queridas. Até o nosso próximo encontro.